Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quando dista ao oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim que floresce, pois soprando nela o vento desaparece. Não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém. Se você não teve a oportunidade, hoje, eu queria convidar você a baixar sua cabeça e alguns minutos, ou alguns segundos aí, quando o ministro toca uma música no fundo, que você fizesse essa glória, que você orasse, agradecesse a Deus por tudo que Ele é na sua vida. Se você está aqui esta manhã, é porque Deus trouxe você aqui. Se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus quer isso. Você respire, você vive no dia de hoje. Então agradeça a Deus, por favor, que a sua oração não seja nenhum pedido, mas sim de agradecimento neste momento. Agradeça a Deus.
Vamos agora pegar nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos cantar aquela geração que vence? Pode ser? Pode ser? Vamos lá? E com essa mesma alegria que você vem à frente e traga seus dízimos e suas ofertas. Amém? Vamos lá, Vitor. Dá pra dançar mesmo, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Sacode os instrumentos aí. Tá bagunçado. Põe a letra Põe a aí. letra aí, Gesiane, por favor. Pode esquecer da letra aqui. Esquece a letra, confunde tudo, liga a coisa pra Deus. Aí. Aí, agora de novo. Pronto aí, Leite? Vamos lá, Zé. Senhor Deus, é nessa alegria que queremos servir o Senhor sempre. Ó Deus, que essa alegria que só pode vir dos céus, nada nesse mundo, nada se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por esses dízimos e essas ofertas, que Deus possamos transformar isso para a obra do Senhor. Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode se sentar. Tem alguns recadinhos aqui para dar. Vazação. Primeiro dia. 6 de julho. 6 de julho. Está precisando ainda de doações urgentes. Está aqui. Precisamos de doações urgentes. Deixar na igreja. Os ajudantes que estão separando as coisas lá todas as quartas-feiras, a partir de 19 horas, já tem o pessoal lá separando. Então, você que quer ajudar, pode ir lá. Caso você não tenha condições de deixar lá na igreja, dá uma ligada na secretaria, a gente pega seu endereço direitinho e o pessoal com certeza vai lá buscar se você não conseguir levar lá na igreja. Outra coisa, Romaria, pacto de Romaria. Márcio, que dia que é? Cadê a Márcia? Dia 9. Começa dia 9. Tá, Jó. De 9 a 13 temos o impacto de Romaria. Tá bom? Nós precisamos também de doações. A lista está com a Márcia. Procura a Márcia depois aqui da celebração. Precisamos de pessoas. O ano passado, não sei se vocês se lembram, mas eu particularmente trouxe 5 pessoas de volta, né? Então vale a pena a gente estar lá. Não é que a gente vai lá afrontar de forma alguma, mas essas 5 pessoas, por exemplo, a gente estava limpando os pés, fazendo massagem nos pés, conversando, e através dessa conversa, eu quero ir mais não, será que tem jeito
de voltar? Vamos. Na hora, te leva em casa. Não tem gente pro lado do carro, né? Então de lá para cá, o carinha tem que ouvir tudo, né? E foi bênção, foi momentos únicos e vale a pena realmente você participar dessa romaria. Ou desse impacto de romaria, melhor dizendo, não da romaria em si. Outro recado que tem para dar é que também no dia 9 nós teremos o jantar dos casais. Tá? R$60 o preço. E por que estou avisando isso agora? Você pode dividir até uma semana antes do jantar, você pode pagar. Então, a partir de domingo que vem, nós já estaremos recebendo o valor de R$60. Você pode dividir isso e a gente só vai colocar seu nome lá na lista se você pagar. Tá bom? Não tem problema, vou repetir. R$60 você pode dividir do jeito que você quiser. Tá bom? Mas até uma semana antes do jantar tem que estar quitado isso. Tá bom? Então, dia 9 de agosto nós teremos também o jantar para os casais aqui na igreja. Vai ser um jantar bem diferente aqui, vai ser aqui no Pico Panamá. Vai dar na sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque se a gente fizer no sábado, não tem jeito de arrumar para o domingo de manhã. Então, fica muito corrido, muito complicado, muito cansativo para aqueles que trabalham e para arrumar tudo isso depois, tudo domingo de manhã fica complicado. Por isso, na sexta-feira. Tá bom? Então, se você quiser participar, dá tempo, tem como, é só procurar a gente aí. A partir do próximo domingo a gente já vai estar recebendo isso. Tá? Mais uma coisa. Hoje à noite o coral vai estar em Araguari. Né? Deixa eu ver. O coral vai estar em Araguari. Lembre-se de horário. Não chega a ser uma viagem, né? Mas enfim, tá bom. Então o coral vai estar hoje à noite em Araguari. O pastor Alan também vai estar lá. Hoje ele não está aqui de manhã por causa disso. Ele ainda não está 100% recuperado. Então hoje ele me ligou de manhã e falou: ou tem que escolher, ou tem que ir de manhã na mídia ou à noite lá em Araguari. Eu não consegui os dois. Então hoje à noite ele vai estar lá também. Continue orando por ele. A recuperação dele está indo bem, graças a Deus. Está bem. A Elilce também, na sexta-feira, ela teve ao médico. O médico deu um ok para ela, está tudo certo, está recuperando bem. Mas continua necessitando das nossas orações para a recuperação dela. Esqueci mais alguma coisa? Chinelo, está aqui. Se você quiser doar o chinelo para o Rema, né, para aquele grupo que teve aqui há 2 domingos passados, está aqui o chinelinho Havaianas, tem que ser Havaianas, tá bom? A cor exibida, Havaianas, não é por isso, é porque Havaianas são leves, fáceis de manusear, e para enviar uma quantidade grande para fora, quanto mais leve, melhor. Né? E são realmente de qualidade, não quer enviar coisa ruim. Né? Se você tem disposição de doar um par que seja de Havaiana, procure o pessoal de Ana, tem a Claire, tem mais, o Zezé, procure esse pessoal, tá bom? Se você, não tem jeito de eu dar as Havaianas, não tem como eu comprar e trazer, pode ofertar em dinheiro, pode fazer como a gente faz, coloca no envelope lá, Havaianas, coloca no gasofilácio, não tem problema, vai chegar nas mãos deles, tá bom? Então vamos lá então. Lucas 8. Vamos ler a partir do versículo 22. De 4 a 15? Entendi errado. Então vamos lá então. Lucas 8, de 4 até o 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram.
Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são as que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O que caiu sobre os espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são as que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Nós vamos orar? Aí eu vou pedir para a Patrícia, né? A Paty está orando por nós. Senhor, obrigado por essa manhã, por nós estarmos aqui reunidos enquanto família, mas mais do que isso, diante do Senhor, para ouvir mais da Tua palavra e aprender mais do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a abrir os corações, para a gente entender do Senhor e para a gente pegar aquilo que o Senhor tem para nós como porção para essa manhã, Senhor. Eu te agradeço por esse dia, te agradeço por cada um aqui, em nome de Jesus, amém. É porque não está saindo som lá, mas sai só para a internet. Tá. Essa passagem de Lucas, foi até interessante, porque há uns 20 dias atrás a gente estava trabalhando ela no nosso cacho na segunda-feira. Né? Então veio muito a calhar, porque eu nem tinha estudado a lição. Mas aí a gente vai trabalhar aquilo que eu tinha até comentado na nossa reunião na segunda-feira. Uma das coisas que para nós, como pessoas que querem buscar a Deus, é entender que a sua palavra, ela entra no nosso coração de forma diferente. Né? Parece que a gente quer moldar as pessoas como sendo a mim mesmo. Nós queremos que todos os cristãos sejam semelhantes a nós. E isso nós não vamos conseguir. Né? Cada um tem um pensamento diferente. E a palavra, ela é semeada da mesma forma, pelo mesmo semeador, mas cada um tem uma interpretação, muitas vezes até diferente dessa palavra. Mas o foco maior tem que ser Jesus Cristo. O foco maior tem que ser a nossa atração a Ele, pela sua palavra. Porque o restante, dogmas, o restante da nossa vida, que é aquilo que muitas vezes você crê, ela tem que ser uma essência para a sua vida. Ela não precisa ser uma essência para todos. Mas a palavra de Deus tem que ser uma essência para todos. Né? Porque muitas pessoas creem diferente de você. Muitas pessoas têm uma visão diferente de Bíblia do que você tem, daquilo que você vê sobre Deus. E uma das passagens que é interessante, porque essa semeadura que foi feita em cada coração, ela está produzindo em nós coisas diferentes. Ela produz em nós vida de Deus diferente. Então nós vamos ler aqui novamente o versículo 5 e o 6. Ó, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a terra,
e tendo crescido, secou por falta de umidade. Temos visto muito isso no nosso dia a dia, porque homens e mulheres têm recebido essa palavra e têm, com o passar do tempo, abandonado, né? Tem deixado esse caminho. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vem para nós, mas a gente não alimenta, não se alimenta dela, não para de se alimentar, e isso seca. Ela vai para o nosso coração e seca, né? Até há algum tempo atrás eu estava conversando com uma amiga nossa aqui da igreja, e falando justamente isso. Você quer ver a coisa mais fácil a pessoa abandonar a Deus? É quando ela começar a achar que muitas coisas da sua vida, da sua casa, aquilo que ela precisa, ela começa a deixar. Se ela começar a falar assim, não, hoje eu não vou na igreja não. Hoje eu vou ficar com a família. Não, hoje eu não vou na igreja não. Hoje eu vou almoçar com os meus familiares. Hoje não vou na igreja hoje. Eu não quero saber de comunhão com aquele povo. Eu quero descansar um pouco. Vou ficar em casa, vou dormir, vou assistir Fórmula 1. Quando isso começar a entrar na sua vida, pode ter certeza que não vem de Deus. Quando isso começar a entrar na sua vida, pode ter certeza que são setas do inimigo para te tirar da fé. E é nada mais do que isso, né? A palavra já não começa a ter mais essência. A palavra já não começa a ter mais brilho para a sua vida. Porque qualquer coisinha que acontecer, ela começa a secar. Ela começa a secar na sua vida. E ele continua dizendo, outra caiu no meio dos espinhos, e esses cresceram e com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, Ele está chamando a cada um de nós nessa essência para estar perto dele. A sua palavra modifica vidas. A sua palavra, ela transforma o nosso viver, né? Tem aqui o Billy, né? Tem pouco tempo que está aí, mas a gente começa a encher, a gente quer mais. A gente começa a ler, a gente começa a cantar, a gente começa a adorar, a gente quer mais isso, né? E quanto mais você se encher dessa palavra, com certeza você vai estar no caminho certo. Por quê? O caminho de Deus, né? Muitas vezes nós cantamos, né? Que o caminho de Deus é perfeito. E a sua palavra é poder, né? Ela é arma, é escudo, né? Para nos moldar, para nos caminhar, a gente caminhar mais para próximo de Deus. Eu não sei como tem sido, né, a relação sua com a palavra de Deus. Eu não sei como tem sido o seu momento, o seu caminhar com Deus. Essa palavra aqui, ela é para nos incentivar a ver que nós não somos autossuficientes, né? Até no acampamento, né, a gente estava conversando, né, que até o bonde falou, não, eu não preciso dessa palavra, né? Aí eu lembro que o Rodrigo chegou para ele e falou assim, não, bonde, então pegou uma palavra lá, começou a ler, então me cita aqui o coisa, me cita aqui o que está escrito aqui no livro tal. Porque nós muitas vezes achamos que nós sabemos tudo. Muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes. E isso não acontece. Fran. Eu queria só fazer uma comparação dessa questão da semente. Que ele fala de 4 casos, né? Assim, quando Jesus falava por parábolas, ele dificultava o negócio, né? Ele dificultava para a palavra poder chegar a quem realmente deveria chegar. Quem não estava nem aí ia continuar achando aquilo mais difícil ainda, o jeito que ele falava. Então, quando ele fala fala da semente, e o Zé está ali comentando e está me vindo
a gente fala do que a gente sabe fazer, né? E eu trabalho com isso. Aqui fala de 4 sementes e só uma que, né? Só um caso que vingou, vamos falar assim. 4 terras, a semente é a mesma, desculpa, isso mesmo, 4 situações, né? E a semente é a mesma. Então, só pegando o gancho nisso que você falou, a semente já vem com uma reserva de energia natural dela, toda semente. Então, a gente fazendo uma comparação com quem recebe a palavra, a gente tem de Deus essa própria reserva para você começar a romper, para você começar a caminhar. Então, toda semente tem a mesma reserva, toda semente do mesmo tipo, né? E aqui era do mesmo tipo. Então, ela rompe sozinha, ela tem essa própria reserva. E depois, depende do meio em que ela está para ela continuar e virar a planta. Então, é o que a gente vê nesses outros casos. Das aves, depois da pedra, depois dos espinhos. E, por último, da terra boa, né? Então, a gente tem essa base que eu entendo ser a palavra de Deus, para você poder romper o começo da nossa vida cristã, que a gente tem, mas a sequência depende da gente, porque nós é que somos a terra, né? Nós é que somos o solo que vai receber essa semente. Então eu queria só fazer essa comparação. E aqui no final ele ainda fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É porque não era para todo mundo mesmo. Tinha os que iam ouvir e tinha os que não iam ouvir. E isso que a Fran falou é interessante, né? Porque o momento nosso, de cada um de nós, é de recebermos essa palavra, né? E nós precisamos estar cultivando, nós precisamos às vezes colocar adubo, né? Às vezes nós precisamos dar uma regada, né? Dar uma mexida na terra, para que uma planta cresça. E isso também é com a nossa vida. Né? Nós precisamos ter um sacode, né? Uma das coisas assim, que eu aprendi, e isso foi há pouco tempo, né? Há uns 3 anos atrás, é pedir para que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, se manifeste de uma forma que vai nos atrair para as coisas que são de Deus. Né? Porque muitas vezes nós vamos, né, como a palavra diz, a gente vai matando aos poucos o Espírito que nós habita, porque a gente não se alimenta. Não se alimenta da sua palavra, não coloca aquele adubinho, né? É interessante a gente, quando o pastor Alan falou para a gente ler, acho que foi antes da gente vir para cá, um pouco antes, para a gente ler todo o livro de Provérbios, né? Todo o capítulo de Provérbios. E lá a gente consegue tanta essência das coisas que são de Deus, tantas coisas que falam para que convergirmos na sua palavra, para que a gente convirja em Jesus Cristo, que isso dá essência para o nosso viver. Então que nós possamos nos atentar a isso, que a sua palavra ela vai mostrar quem realmente Deus é, a sua palavra vai mostrar realmente o que Jesus foi, né? Uma das nossas orações ali antes de começar foi justamente essa, né? Que o Espírito Santo de Deus abra, né, o nosso intelecto, abra o nosso coração para assimilarmos isso. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. E a palavra dele, ele termina essa parte que falando que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Muitos estavam ali, estavam ouvindo a palavra, mas nem todos iam entender aquilo que estava sendo falado. Porque o Espírito de Deus que ali estava, ia mostrar para apenas alguns que já estavam com os corações abertos para receber. E ele fala, só aqui, Gisele, no versículo 11, que o sentido dessa parábola, que é a semente é a palavra de Deus. Então, se você quer mais vida com Jesus, você quer mais experiência com Jesus, você tem que se deleitar na palavra de Deus. Você não é autossuficiente. Você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo.
Pastor Alan não sabe de tudo. Zezé, Julinho, Roberto César não sabe de tudo. Né? É por isso que a palavra de Deus ela é revelada a nós dia após dia. Né? Num texto você consegue tirar 10, 20 mensagens durante a sua vida cristã toda. Porque a palavra de Deus ela se renova, ela se molda para aquele momento. Né? Deixa a Gesiane falar. Eu quero só defender o bonde. Ele no acampamento, ele disse que não precisava dessa palavra. Mas o que ele estava querendo dizer, que não precisava desse livro. Porque tem muitas pessoas que entendem que isso aqui é apenas um livro. Não entendem que é a palavra de Deus. Mas ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que eu manuseio. A partir do momento que eu leio. O fato de eu ter esse livro e ter ele lá na estante, eu ter ele, não vai fazer diferença na minha vida. Porque o que faz diferença é eu ler, é eu meditar, é eu buscar conhecer o Senhor através dela. E a gente vê que muitas pessoas acabam tratando a Bíblia, né, esse livro, como um amuleto. Se eu tiver ele aqui comigo, eu vou estar protegida, né? Nada de mal vai me acontecer. Se eu abrir lá no Salmo 91, Deus vai estar aqui presente. E isso não é assim que funciona. Deus vai estar presente na minha vida se eu ler o Salmo 91, se eu praticar o Salmo 91, se eu ler a palavra de Deus, se eu praticar a palavra de Deus. Não o livro em si. Eu posso ter todas as versões da Bíblia possíveis em casa. Se eu não ler, se eu não meditar, não faz diferença nenhuma. Porque o poder não está no livro em si. O poder está na palavra que está aqui dentro. Que ela é revelada a nós a partir do momento que a gente lê, que a gente medita, que a gente estuda. Então, do livro em si, eu não preciso. Eu preciso do que está aqui dentro. Que eu vou conhecer, que eu vou me alimentar a partir do momento que eu abrir e ler e meditar e buscar o Senhor. Foi nesse sentido que ele disse que não precisa desse livro, mas precisa do que está aqui dentro, né, da essência daquilo. Achei que o Billy ia cantar para nós agora, né, Billy? Dia 9 eu canto. Gente, pode falar. Você estava falando aí da gente sempre estar alimentando a palavra, mas eu acho que se a gente colocar prioridade, né? Essa é a palavra certa que o Alan sempre fala. Desde a manhã que você acorda, eu vou orar. Se você colocar prioridade nisso, Deus é a minha prioridade, é o meu alimento, acho que tudo vai fluindo, né? Você vai aprendendo mais. E a gente sempre tem deixado de lado a prioridade, né? Às vezes você fala assim, não vou na igreja, vou almoçar com a minha família ou com algum membro da minha família, já passa a não ser prioridade Deus primeiro, né? Na sua vida, a prioridade é Deus, tem que ser isso mesmo, né? Acho que é esse que é o caminho mesmo, para você aprender mais e mais, com certeza. Quer falar, Alan? Gente, todo mundo pode estar perto. Quantas horas eu tenho? Brincadeira. Irmãos, eu estava esperando ele passar pelo versículo 10. Ele pulou. Eu quero falar sobre o versículo 10. O versículo 10 diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esse versículo deixa a gente um pouco intrigado. Porque como eu posso pensar que sementes são jogadas a todo lugar, e o Senhor estabelece que a vós eu dou a conhecer os mistérios do reino, mas aos demais não. Porque aqui se demonstra o que Jesus, o princípio do brotar de Jesus. A essência do brotar da semente. Que está onde? Que está lá no capítulo 61 de Isaías, quando Jesus chega diante do templo, lá do tabernáculo, e diz, hoje se cumpre aquilo que estava programado.
O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar, falar. E eu vou até abrir aqui para ler para vocês o que diz no capítulo 61 de Isaías, o que diz o verso 11, depois que ele fala no primeiro versículo do capítulo 1, do capítulo 61 de Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e daí por diante você vai vendo. Mas lá no versículo 11, tem uma frase interessante que diz assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O que eu estou querendo dizer aqui sobre o verso 10, lá de Lucas, é: a soberania é do Senhor. Eu posso ler a Bíblia toda, eu posso orar todo dia de manhã, jejuar 3 vezes por semana e dar o dízimo de tudo que ganho, que não serei justificado. Porque essa foi a declaração do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu dizia: eu não sou como os demais, porque eu oro 3 vezes por semana, eu oro todo dia, jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Cara legal, cara bom. Porém o publicano batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. A Bíblia diz, Jesus fala, que esse desceu para casa justificado. E Paulo fala lá na frente e diz assim, que o Senhor é quem me justifica para a boa obra, para o arrependimento, para tudo. Então o que eu estou querendo dizer a respeito do verso 10 é sobre a soberania de Jesus em nossas vidas. Porque realmente o que se prega, concordo com o irmão, é que a necessidade, você precisa, você tem. É claro, é muito bom você conhecer, você ler. É muito bom. Isso te vai aperfeiçoando cada dia mais, como diz, aprofundando no conhecimento, tal como diz a palavra de Deus. Mas o que é mais interessante é você saber que, independente disso, o Senhor é soberano sobre a sua vida. E Ele diz: eu irei para junto do Pai e deixarei convosco quem? O Consolador, o Espírito Santo, e esse o quê? Vos ensinará sobre todas as coisas. E ele diz mais uma coisa que é muito polêmica. Ele diz assim, Jesus fala: e vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará. Se você é boa terra, isso é com Deus. Isso é com Deus. Agora, a Bíblia fala também, lá em Lucas, capítulo 19, diz assim, que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam apoderam-se dele. Terra boa fica terra ruim, se, claro, você não cultivar. Eu pergunto para vocês, quantas maçãs podres precisam para apodrecer 1000 maçãs? Quantas? Uma. E quantas maçãs boas precisam para curar uma maçã? Não tem jeito. Coloca 1000 maçãs junto com uma maçã podre. O que acontece? Apodrece todas as outras. Faz o contrário. Você percebe isso? É aquela questão do jovem rico que o pastor Alan falou domingo passado. O jovem rico estava lá
e dizendo, ó bom mestre. Percebe lá? Que faço eu? Ah, isso eu faço, eu tenho, desde criança, eu obedeço isso, obedeço aquilo outro. Ok. Se você está vendo por você, então eu vou te dizer que te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. Mas o contrário com Zaqueu já foi totalmente diferente. Enquanto o jovem rico se preparou para estar com Jesus, Jesus disse para Zaqueu, hoje estarei contigo. Percebe a diferença? A diferença da soberania de Jesus, que ele está falando aqui no verso 10. A vós outros eu dei a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros não. Percebe isso? Essa é a soberania de Deus. Agora aqui, diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que eu estou dizendo aqui é que, sendo Jesus, através do Espírito Santo, soberania sobre todas as coisas da nossa vida, o negligenciarmos isso é terrível. É o que o irmão acabou de falar. Buscar, hoje eu não vou, porque eu tenho isso, eu penso que é assim, eu vou ficar em casa hoje, vou fazer isso, isso e isso. Pode perceber, a sua vida vai começar a faltar umidade, porque é um ao outro que se cura, é um ao outro que se traz o reino de Deus. Amém? Isso que o Lázaro falou é bastante importante, né? Tem um versículo que eu gosto muito, né? Vamos abrir rapidinho, é João 5,39. Porque o versículo 11 fala que a palavra de Deus é a semente. É a semente que vai germinar no coração daqueles que necessitam conhecer da verdade. Porque quando Jesus fala assim, que a verdade vai nos libertar, a verdade é a sua palavra. A verdade é a manifestação do Deus encarnado que vem mostrar para nós como nós deveríamos fazer. Jesus é o modelo, é o exemplo que nós devemos seguir. E a palavra dele diz assim, então, examinais as escrituras, né? Examinais a palavra de Deus, né? Porque julgais ter nela a vida eterna. É ela que vai te falar sobre a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Né? Jesus falando que é a palavra que vai testificar quem foi Jesus. É a palavra que vai nos moldar para sermos semelhantes a Jesus. E isso, agora nós vamos tratar uma parte que a parábola fala e que também nos acomete muito como cristãos. Vamos voltar lá no texto, em Lucas 8, a partir do versículo 12. Que ele fala assim, ó. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvas. A que caiu sobre a pedra são a que ouvindo a palavra recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por um tempo e na hora da provação se desviam. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu no nosso meio, né? A gente só não precisa contar o nome da pessoa, né? Mas é um negócio que aconteceu aqui, no meio da igreja, mas foi mais na época quando era Fernando Vilela. Tinha uma moça que ela queria muito Deus, estava com a gente, correndo, e participava junto com a gente da maioria das programações. Eu sempre falava para ela, falou assim, ó, você precisa de Deus. Sempre. E um belo dia, ela precisou mudar de cidade. E ela foi para uma cidade, né? E chegou lá, não, mas a igreja não é igual a Vide. A igreja, nossa, lá é muito ruim. Eu não gosto daquela igreja lá. Aí eu perguntava para ela assim, você está indo na igreja? Você está congregando com alguém? Não me adaptei àquela igreja. Aí eu falava para ela assim, mas você precisa. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Porque senão a gente fraqueja. Não é aqui que nós lemos aqui, ó. A palavra que está à beira do caminho são aqueles que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração.
Né? A palavra de Deus, ela fala que o nosso estado de antes de conhecermos a Deus era um estado muito terrível, caminhando para a perdição. Vem Deus e se achega a nós acreditamos na sua palavra, o aceitamos como Senhor e Salvador na nossa vida, muda tudo. Isso tudo muda na nossa vida. Daí a gente pega e acha que nós somos, né, falando novamente, que nós somos autossuficientes, que sabemos de tudo, que não precisamos nos congregar, que não precisamos estar junto com os irmãos. Começamos a enfraquecer. Começamos a dar brecha para que o inimigo trabalhe nas nossas vidas. Hoje é uma moça que não quer saber mais de Deus. É uma moça que voltou aos rudimentos do mundo e a sua prática como pessoa está pior do que o primeiro estado, antes dela ter conhecido a Deus. É a palavra de Deus se confirmando. Que o segundo estado, quando você abandona a palavra, ele é pior do que o primeiro estado. Por quê? Agora eu vou desbandeirar mesmo, porque quando eu era cristão eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro. Agora eu quero fazer tudo, eu quero aproveitar a minha vida, já que eu não estou lá mais mesmo. Esse é o primeiro ponto que eu queria citar em cima dessa palavra. Aconteceu também de gente do nosso meio, de estar conosco, e algumas coisas mudaram, algumas estruturas dentro da vida mudaram, e essa pessoa não tem mais lugar para mim. Eu estou fora, estou me sentindo um peixe fora d'água. Né? E isso também era uma moça. Né? Ok, gente, vamos lá? Infelizmente o caminho dela não é hoje de Deus mais. Né? Aí a gente fala assim, não, mas isso acontece lá. Não acontece aqui no nosso meio, mas acontece. Hoje ela está morando com uma outra moça. Né? Então ela está tendo uma vida conjugal com outra mulher. Isso aqui dói o coração da gente, não dói? Né? Não precisa nem se saber quem é e nem se imaginar quem é. Mas é saber de gente que estava no nosso meio, que hoje está afastada justamente por causa dessa palavra. Que não guardou, que não vigiou, que não buscou. Então não vai achar que, por exemplo, que nós somos... que nós estamos fora disso. Isso pode acontecer com cada um de nós. Se nós não preservarmos o nosso coração na essência. Examinando a Escritura, porque é ela que vai mostrar quem é Deus. É ela que vai mostrar quem é Jesus em nós. Essa é a maior essência. Não vamos perder nunca isso. Não vamos perder esse amor, essa essência que é a palavra de Deus. Né? Quando nós lemos, nós temos que pedir a Deus e ao Espírito Santo de Deus para que ela fale aos nossos corações. Que ela nos molde segundo Jesus Cristo. Né? Que ela nos esvazie de nós mesmos, porque nós temos muitos pecados. E eu vou te falar uma coisa. Quanto mais você se aproximar de Deus, menos você peca. Porque a essência do Espírito Santo de Deus fica bem forte no seu coração. Então a gente vai passando por algumas etapas. Tem algumas coisas que o diabo não vai ter domínio mais sobre as nossas vidas. Algumas ele ainda tem. Né? Mas se você der brecha numa área que você já venceu, ele vai atuar lá de novo. Ele vai atuar. Né? Então a palavra de Deus, ela vai moldando a nossa vida, é como se fosse uma blindagem. Nós vamos ficando blindados com algumas artimanhas do inimigo, alguns ataques do inimigo. Né? Mas em outras áreas parece que tem uma fissura nessa armadura, onde ele entra. E quando ele entra, ele muitas vezes vai cirandar na nossa vida. Podem ser cristãos, ou até mesmo pessoas que estão buscando estar próximo de Deus. Vamos tomar isso como uma posse para as nossas vidas. Né? E que a sua palavra, que é semente, possa continuar moldando o nosso viver. Amém? Nós vamos orar, tá? Deus, nós louvamos o teu nome.
Agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua palavra fala nos nossos corações. Pai, que essa palavra seja essência no nosso viver e que Jesus seja o modelo a ser seguido. Cremos, Pai, que o Senhor está selando a cada um com o Teu querer e que cada um possa sentir que a palavra do Senhor é necessária, que a comunhão com os irmãos é necessária, para que nós juntos possamos ver que o Senhor é quem cuida de nós. Nós te agradecemos, papai, no nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Marcos 4. Vocês estudaram Lucas 4, mas abra comigo, por favor, Marcos 4. E aí, Leandro, foi bom lá? Tranquilo? É bom pegar a gente de surpresa assim, né? Marcos 4. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco, onde se sentou e afastou-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Ora, enfim caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou a só, os que estavam junto dele, os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendais essa parábola, e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são os que semeiam o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ora, os que foram semeados na boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Para a gente entender um pouquinho sobre essa parábola, eu queria tentar passar para vocês algo bem simples. Quando eu era criança pequena lá em em Unaí, eu morava numa chácara, né? É a mesma coisa, né, Lércio? Eu morava numa chácara e nessa chácara, praticamente todo final de semana eu ia para a fazenda mesmo, para a fazenda do meu avô. E lá na chácara nós cultivávamos milho, feijão, mandioca, laranja, hortaliças em geral. E uma das coisas que eu aprendi foi que tanto
nessa chácara como na fazenda do vovô, é que sempre quando semeia, sempre quando prepara a terra, tem toda uma preparação, você tem que vir com um trator, ou mesmo com enxada, e mover a terra, e movimentar a terra, para que a terra se torne fofa e plante a semente nasça. Sempre quando fazíamos isso, a gente de vez em quando voltava para verificar onde tinha falhas, né? Então, quando a gente tinha uma matraca, que eu acho que é o nome daquele negócio, a gente bate, tec, 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 tec. Aquele negócio é rapaz, aquilo é uma academia e tanto. Né? Então, a gente fazia tec, tec, aquele barulhinho o dia inteirinho. Porque ia plantando milho, por exemplo, plantava milho e feijão com essa matraca, né? E o meu pai geralmente vinha na frente fazendo essa matraca e eu atrás tampando nas covas, né? E isso era, sempre nós fazíamos isso. E quando começava a nascer a plantinha, meu pai falava assim, Roberto César, vai verificar se tem cova vazia, se tem falha na plantação. Então nós passávamos, eu e meu irmão ia no trieiro, né? Que a gente chama, não sei como que é chamado aqui, mas lá em Unaí é trieiro da plantação, onde que a gente plantava e ia verificando se tinha alguma falha. Se alguma semente não deu, não brotou, se caiu fora, enfim. Para quê? Para que assim plantássemos novamente. Ia lá, colocava de novo para repor aquele lugar. Por que essa ilustração? Quando nós observamos essa parábola, e com certeza vocês viram isso na sala de vocês aí, vocês observam que não tem essa... Jesus não falou que vem um e vê onde que... aqui não tem, vamos colocar de novo. Vocês perceberam isso? Que não tem uma pessoa que... aqui faltou um negócio, vamos pegar de novo a semente e colocar de novo aqui, tampar para nascer de novo. Então, o que significa tudo isso? Por que Jesus falou tudo isso? E para a gente entender essa ilustração, é para a gente entender o quão Jesus é sim preocupado, mas ao mesmo tempo a gente não precisa, nós como povo de Deus, não precisamos ficar alienados com essas coisas, eu vou pregar igual a Romaria, vamos pregar e tal, o que vai acontecer? Não tem nada disso. A gente não precisa voltar ao caminho e verificar se a semente nasceu. Isso não é departamento meu ou seu. O nosso departamento é semear. A nossa função e a nossa obrigação é sim lançar a semente. Porque se ela semear ou não, você não vai ter mérito nenhum. Porque se caso você ir plantar e voltar, nossa, esse aqui não plantou direito, eu vou colocar de novo. Eu e meu irmão, nós brincávamos e disputávamos para ver qual que plantava mais, ou replantava mais. E quando o milho já estava grandinho, a gente sabia exatamente qual milho que a gente plantou. Por quê? Porque era disputa entre eu e meu irmão. Então, às vezes a gente numerava as fileiras, né? Essa aqui é minha, sua, minha, sua, minha, sua. Então, quando ficava, essa aqui é minha, vamos ver quem deu mais? Aqui, eu ganhei de você. Então, a gente ficava disputando porque a gente cuidava daquilo ali. Mas na parábola do semeador, a gente não vê esse cuidado do semeador. Da pessoa que lança a semente. Ele simplesmente lança e deixa o que vai acontecer. E aí vimos que algumas sementes caíram à beira do caminho, algumas versões falam, veio Satanás e pegou essa semente para essa semente não frutificar, outro caiu na rocha, em solo rochoso e com a raiz pequena, enfim. Mas o que eu quero que você saia daqui, que Deus, quando lendo essa lição, estudando essa lição durante a semana, foi claro Deus falando ao meu coração, não preocupa com o que essa semente vai dar. Se preocupa em semear. Quanto mais você semeia, melhor.
Porque o frutificar, como Paulo mesmo disse, o plantar é de um, regar de outro, frutificar, isso não interessa. Eu dei exemplo aqui do Romaria, quando eu trouxe 5 pessoas de lá, eu nunca mais as vi. Eu não sei onde elas estão nesse exato momento. Mas a palavra foi semeada. Queira Deus e peço isso, oro para que chegar lá no céu, Jesus chega aqui, Roberto César, vem cá, deixa eu te mostrar uma pessoa. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi aquele cara que você trouxe lá de Romaria. Então, você pode vir dar um abraço, ótimo. Porque não é minha obrigação, a princípio, estar lá querendo que a pessoa se converta e a pessoa venha para a igreja. Não, isso não é departamento meu e nem seu. Agora, nosso departamento é como semeadores, semear sim a palavra, e isso tem que ser constante nas nossas vidas. Eu tenho que viver uma vida de semear, de semeador. Eu tenho que constantemente lançar a semente, independente de qualquer coisa que eu faça. No meu cotidiano, na minha vida diária, essa semente tem que ser lançada de alguma forma. Essa semente eu tenho que lançar ela para aquele coração, que Deus que conhece esse coração, e não sou eu, e não é problema meu, e nem seu. Mas nós como igreja, a gente às vezes nos apegamos demais em cuidar de onde essa semente vai cair, do que semear. É claro que temos que ter cuidados uns com os outros, e preocupações uns com os outros. É isso que Jesus manda a gente fazer. É esse o verdadeiro evangelho, que nós nos preocupemos uns com os outros, mas isso aí já é parte da frutificação da semente. Essa não é a semeadura. Semeadura mesmo. Isso já não é o primeiro ato. O primeiro ato é lançar a semente. Então eu estou lançando a semente, foi lançada a semente, essa semente vai frutificar, aí sim. Mas eu estou andando e jogando a semente. Jogando a semente. Agora, nós temos que também, por um outro lado, ficarmos atentos a essas sementes quando essa semente começa a pedir socorro. Porque existem sementes que literalmente pedem socorro, porque está vendo que a raiz está fraca e tal, mas está querendo se aprofundar mais. Aí você entra. Quando a raiz está um pouquinho mais rasa, ou está vendo que está secando, aí a pessoa, não, eu preciso de ajuda. Aí você entra. Aí você age. Mas é escolha de cada um. Isso quando a gente começa a descobrir, principalmente em ministério pastoral, isso tira um peso tão grande das nossas costas. Onde você só intervém, você só entra no assunto, ou você só ajuda o irmão quando ele realmente quer. Porque às vezes você fica sem dormir, e isso acontecia muito comigo, eu ficava sem dormir, nossa, aquele irmão assim, assado e tal. Mas você vai tentar, e o irmãozinho não fica meia boca, parece que não quer reagir. Parece que não quer crescer. É porque não é departamento seu, querido, e nem meu. Meu negócio é semear. Meu negócio é lançar essa semente, semente da palavra, que é a Bíblia. Nós temos estudado aí um monte de coisa de Bíblia, o que a Bíblia é, mel, martelo, rocha e um monte de coisa, luz e um monte. Então, se eu olhar a palavra de Deus e semear essa palavra pura, verdadeira, limpa, conforme ela é, o crescimento que vai produzir na vida daquelas pessoas que eu semear é departamento de Deus e não meu. Agora, você tem semeado? A sua vida é uma constante lançar sementes? É uma constante matraca, né? Matraca. É uma matraca a sua vida?
Mas a matraca, porque tem aquela... conversa demais, né? É uma matraca. Mas a matraca no sentido bom do negócio, de plantar a semente. Não conversar demais. Sua vida tem sido essa matraca de tec, aqui o dia inteirinho. Quando você termina de trabalhar com aquilo, você vai deitar, aquele barulho fica na sua cabeça a noite inteira. Tec. O que você tem feito daquilo que Jesus tem colocado, das sementes que Jesus tem colocado em você? Você tem guardado para ela morrer e acabar? Agora, vou um pouco mais profundo ainda, para que eu e você saiamos daqui pensando, que tipo de semente você tem semeado? Que tipo de semente que você tem lançado? De alguma forma, pelo menos na parábola você vê isso, de alguma forma, essas sementes, elas vão produzir. Elas vão cair na terra e vão produzir. Qual semente que você tem lançado? Será que é a semente pura, verdadeira, do verdadeiro evangelho? Será que essa semente limpa e que produz realmente 100 por 1 para a glória de Deus, ou semente que é erva daninha? Porque não tem jeito de eu semear feijão eu tendo a mochilinha cheia de milho. Não tem jeito de eu plantar arroz tendo na minha mochila só feijão. O que você tem semeado? Qual que é o tipo de semente que você tem lançado? Aonde quer que você vá, no seu trabalho, na sua escola, enfim, pensa na sua vida. Porque eu só posso lançar a boa semente se eu conhecer essa boa semente. Eu só posso semear aquilo que eu sei o que é a semente. E é essa semente que primeiro eu tenho que conhecer. Primeiro eu tenho que entender. Primeiro eu tenho que aceitar. Primeiro essa semente tem que fazer diferença na minha vida. Ela tem que frutificar primeiro em mim. Ela tem que produzir primeiro em mim. Porque uma semente, vamos pegar o pé de milho. Uma semente de milho dá muitas espigas. E nessas muitas espigas dá várias sementes. Então, se uma semente produz muito, então tem que lançar a semente boa. Porque se eu semear coisa ruim, vai produzir coisas ruins lá na frente. E aí, querido, aí Jesus entra. Para te cobrar. Te perguntar, escuta, é a semente que você está mandando? Qual que é? Porque Ele manda a gente semear. Então eu queria que você saísse daqui essa manhã, pensando nisso primeiro. Qual a semente que você tem semeado? E se você conhece bem essa semente. Porque essa vida nossa de igreja dominical não dá em nada. Viramos religiosos de péssima qualidade. Essa vida de empurrar Jesus, como o Alan gosta de falar, com a barriga, não faz sentido nenhum e você vai estar semeando uma péssima semente. E aí você vai ter que prestar contas para quem é o dono da semente. Então que saiamos daqui com esse entendimento, queridos. Semeie sempre. Todos os atos da sua vida. Tudo que você for fazer. Tudo aquilo que você pensar ou realizar. Faça isso com a boa semente do Evangelho. Para que quando cair em terra boa, ela frutifique. 60, 30, 100 por 1. Para que assim
o reino de Deus seja expandido. De uma lavoura com boa qualidade. Com a lavoura onde não há praga que chegue. Porque a semente é boa. Então, com isso, o fruto é bom. A planta é boa. E está comigo, e essa semente está comigo e com você. Basta semearmos, lançarmos. E é esse o meu desafio para você, para nós essa manhã. Semeie bastante. Lance muitas sementes boas. Essa semente do Evangelho. Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor nos dá a boa semente. E, ó Deus, a minha oração essa manhã é que possamos pegar essa semente e lançar aonde quer que o Senhor mandar, Pai. E que conheçamos essa semente profundamente. E que entendamos, ó Pai, essa semente. E, ó Deus, também que essa semente caia em solos, ó Pai, que possam frutificar. Nosso departamento não é saber qual é a qualidade desse solo, mas esse é o departamento do Senhor. Então, como departamento do Senhor, eu te peço que essas sementes, que quando formos andando e jogando a semente, que o Senhor possa cuidar, que essas pessoas possam entender e vir até o Senhor, ó Pai. Abençoe a tua igreja de uma forma geral, que, ó Deus, a tua igreja preserve o verdadeiro Evangelho e fale sobre esse verdadeiro Evangelho que é o Senhor, ó Pai. Leve-nos para os nossos lares agora, cuide-nos durante o dia, abençoe o coral à noite lá em Araguari e nos abençoe durante toda essa semana, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, vai na graça e na paz.